Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários, pareça mais bobo do que o normal. Ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas, e mais espertas que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. A sensação de que alguém é mais inteligente do que nós é quase insuportável. Em geral, tentamos justificá-la de várias maneiras. O conhecimento dele é só teoria, enquanto o meu se baseia na realidade. Os pais dela pagaram para ela estudar. Se meus pais tivessem tido tanto dinheiro assim, se eu tivesse sido privilegiado, ele não é tão inteligente quanto pensa. E ela pode conhecer melhor do que eu a sua areazinha restrita, mas fora disso ela não é nem um pouco esperta. Até Einstein era um idiota, quando não se tratava de física. Visto que a ideia de inteligência é tão importante para a vaidade da maioria das pessoas, é importante não insultar ou impugnar jamais, inadvertidamente, o poder do cérebro de uma pessoa. Esse é um pecado imperdoável. Mas, se você conseguir tirar vantagem desta regra, ela abrirá para você todas as portas para a fraude. Subliminarmente, assegure as pessoas de que elas são mais inteligentes do que você, ou mesmo que você é um tanto bronco, e vai conseguir fazer delas o que você quiser. A sensação de superioridade intelectual que você lhes dá afrouxará as suas desconfianças. Em 1865, o conselheiro prussiano Otto von Bismarck queria que a Áustria assinasse um determinado tratado. Esse tratado era totalmente a favor da Prússia e contra os interesses da Áustria, e Bismarck teria de lançar mão de estratégias para convencer os austríacos. Mas o negociador austríaco, Conde Blohm, era um ávido jogador de cartas. Seu jogo preferido era o 15, e ele costumava dizer que podia julgar o caráter de um homem pelo seu estilo de jogar. O prussiano mais tarde escreveria: "Foi a última vez que joguei 15. Fui tão imprudente que..." Todos ficaram atônitos. Perdi vários thalers à moeda da época, mas consegui enganar Blohm. Porque ele achou que eu era mais irresponsável do que sou na verdade, e recuou. Além de parecer afoito, Bismarck também se fez de ignorante tolo, dizendo coisas absurdas e se pavoneando com um excesso de energia nervosa. Tudo isso fez Blohm achar que ele tinha informações valiosas. Ele sabia que Bismarck era agressivo, o prussiano já tinha essa fama, e o modo como jogava confirmava isso. E homens agressivos, Blohm sabia, podem ser tolos e imprudentes. Por conseguinte, na hora de assinar o tratado, Blohm achou que estava levando vantagem. Um tolo afoito como Bismarck, ele pensou, é incapaz de calcular e enganar a sangue frio, por isso só olhou o tratado de relance. Antes de assinar, não leu as letrinhas miúdas. Assim que a tinta secou, um alegre Bismarck exclamou na sua cara: "Ora, pensei que eu não fosse encontrar um diplomata austríaco disposto a assinar esse documento." Os chineses têm um ditado: vestir a máscara do porco para matar o tigre. É uma referência a uma antiga técnica de caça em que o caçador se cobre com a pele e o focinho de um porco, e sai grunhindo. O poderoso tigre pensa que um porco vem chegando, deixa-o-se aproximar, saboreando a perspectiva de uma refeição fácil. Mas é o caçador quem ri por último. Mascarar-se de porco funciona muito bem com quem, como os tigres, é muito arrogante e seguro de si. Quanto mais eles acham que é fácil apanhar você, mais facilmente você vira a mesa. Este truque também é útil se você for ambicioso, mas ocupa uma posição inferior na hierarquia. Aparentar ser menos inteligente do que é, até meio tolo, é o disfarce perfeito. Pareça um porco inofensivo e ninguém acreditará que tem ambições perigosas. Podem até promovê-lo, pois você parece tão agradável e subserviente. Cláudio, antes de se tornar imperador de Roma, e o príncipe da França que mais tarde se tornou Luís XIII usavam esta
tática quando seus superiores desconfiavam de que tinham pretensões ao trono. Bancando os tolos quando jovens, eles foram deixados em paz. Quando chegou a hora de atacar e agir com vigor e decisão, eles apanharam todos desprevenidos. A inteligência é a qualidade óbvia para ser minimizada, mas por que parar por aí? Gosto e sofisticação estão no mesmo nível da inteligência na escala das vaidades. Faça as pessoas se sentirem mais sofisticadas do que você e elas baixarão a guarda. Deixe sempre as pessoas acreditarem que são mais espertas e mais sofisticadas do que você. Elas os manterão por perto porque você as faz se sentir melhor, e quanto mais você ficar por perto, mais chances terá de enganá-las. Saiba usar a burrice. O homem sábio usa esta carta às vezes. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Você não precisa ser ignorante, basta ser capaz de fingir que é. Não é muito bom ser sábio entre tolos e lúcido no meio de lunáticos. Quem se faz de tolo não é tolo. A melhor maneira de ser bem recebido por todos é fingindo ser um grande idiota. Baltazar Gracian, de 1601 a 1658. Ora, não há nada de que um homem se orgulhe mais do que da sua capacidade intelectual, pois é ela que o coloca no comando do mundo animal. E muita imprudência deixar que alguém o veja como decididamente superior nesse ponto, e deixar que outras pessoas vejam isso também. Por conseguinte, embora a classe social e o dinheiro possam sempre contar com um tratamento privilegiado na sociedade, com isso a capacidade intelectual não pode contar. O maior favor que podem prestar à inteligência é ignorá-la, e se as pessoas a percebem, é porque a consideram uma impertinência, ou algo a que o seu possuidor não tem nenhum direito legítimo, e do qual ele apenas ousa se orgulhar, e, em retaliação e vingança por sua conduta, as pessoas secretamente tentam humilhá-lo de alguma outra forma, e se demoram para fazer isso é só porque esperam pela ocasião mais adequada. Um homem pode ser o mais humilde possível nesse sentido, e ainda assim dificilmente conseguirá que as pessoas lhe perdoem o pecado de se colocar intelectualmente acima delas. Em Garden of Roses, Sade observa: você deveria saber que os tolos são 100 vezes mais avessos a se encontrar com o sábio do que o sábio tem disposição para estar em companhia de tolos. Por outro lado, ser idiota é uma recomendação verdadeira. Pois assim como o calor é agradável ao corpo, também é agradavelmente sentir a sua superioridade, e o homem procura a companhia que vai lhe dar essa sensação, tão instintivamente quanto ele se aproxima da lareira ou caminha no sol quando quer se aquecer. Mas isto significa que ele não agradará por sua superioridade, e, se um homem quer agradar, deve ser intelectualmente inferior. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. O inverso. Raramente vale a pena revelar a verdadeira natureza da sua inteligência, você deve criar o hábito de minimizá-la sempre. Se as pessoas inadvertidamente ficarem sabendo da verdade, que você é mesmo mais esperto do que parece, vão admirá-lo ainda mais por ser discreto e não ficar se exibindo. No início da sua ascensão, é claro, você não pode bancar o idiota. É bom deixar que seus chefes saibam, sutilmente, que você é mais esperto do que os seus concorrentes. À medida que você for subindo, entretanto, tente brilhar menos. Existe, no entanto, uma situação em que vale a pena fazer o contrário quando você pode encobrir uma trapaça demonstrando inteligência. Quando se trata de esperteza, como na maioria das coisas, o importante são as aparências. Se você parece ter autoridade e conhecimento, as pessoas acreditarão no que você diz. Isto pode servir para livrá-lo de uma enrascada. Certa vez, o marchand Joseph Duven estava numa festa, em Nova York, na casa de um magnata a quem acabará de vender um quadro de Durer por um preço altíssimo. Um dos convidados era um jovem crítico de arte francês que parecia extremamente culto e seguro de si. Querendo impressioná-lo, a filha do magnata lhe mostrou o Durer, que ainda não estava pendurado na parede. O crítico estudou alguns minutos, depois disse:
Sabe, não acho que isto seja um Durer. Ele seguiu a jovem quando ela foi correndo contar para o pai. Sabe, meu jovem, que pelo menos uns 20 especialistas em arte, aqui na Europa, foram consultados também e disseram que o quadro não é autêntico. E agora você cometeu o mesmo engano. O seu tom confiante e o ar de autoridade intimidaram o francês, que se desculpou pelo erro. Duvin sabia que o mercado de arte estava inundado de fraudes, e que muitos quadros tinham sido falsamente atribuídos a antigos mestres. Ele fazia o possível para distinguir o verdadeiro do falso, mas, no afã de vender uma obra, com frequência exagerava a sua autenticidade. O importante para ele era que o comprador acreditasse que tinha comprado um Durer, e que o próprio Duvin convencesse todos da sua perícia com seu ar de impecável autoridade. Por isso é importante ser capaz de bancar o professor, quando necessário, e não impor aos outros essa atitude à toa.